A gente estava agora numa sessão onde foi colocado que foi abordado esse certo cansaço do preservativo que já começa a aparecer em algumas populações, né, através de algumas pesquisas que mostram uma tendência à diminuição, enfim, e o advento das novas chamadas assim, novas tecnologias de prevenção, que por mais que estejam sendo divulgadas de forma inconsistente nas populações, principalmente nas populações onde a epidemia está mais concentrada, de alguma maneira essas informações têm circulado, né, têm visibilizado os problemas e alguns deles são a falta de informação, né, mas também eles acabam visibilizando como as pessoas vêm já desde sempre, né, na verdade, criando, adotando formas de gestão de risco, né, e que possam de alguma maneira driblar esse uso do preservativo. Então a gente vê pessoas adotando práticas de soroadaptação, ou seja, elas vão procurar transar com pessoas que são da sua mesma sorologia, ou seja, o soro negativo vai buscar transar com o negativo, o positivo com o que já seja positivo, ou então elas vão fazer adaptações, tipo, vão praticar certas formas de sexo com aqueles que ela sabe que são negativos e outras formas de sexo com o que ela não conhece a sorologia ou que seja soro positivo. Por exemplo, ela vai preferir sexo com penetração passiva, por exemplo, só com aqueles que ela sabe que são efetivamente negativos. Com aquele que ela não sabe a sorologia ou que sabe que é positivo, talvez vai usar o preservativo ou vai evitar o sexo anal ou vai fazer só sexo oral ou só uma masturbação. Quer dizer, as pessoas elas de alguma maneira vão se adaptando, né, buscando caminhos, né, para de alguma forma driblar ou escapar da camisinha em algumas situações. E pode ser que em outras situações elas usem a camisinha, né? Então, eu acho que o conhecimento e a discussão sobre essas adaptações, sobre esses comportamentos, sobre essas práticas, elas têm estado um pouquinho mais evidentes a partir dos estudos sobre as novas tecnologias de prevenção. E foi um pouco sobre isso que a gente discutiu nessa mesa hoje da manhã. Eu acho que isso é válido em certa medida, ou talvez em diferentes medidas, tanto para hétero como para populações de prática homossexual. Quer dizer, as populações heterossexuais, elas também fazem uma certa administração de risco, seja para HIV e DST, seja para gravidez. Aquela questão clássica do coito interrompido, né, trans e gozo fora. Então, é uma forma de, né, da mesma maneira, dentro das populações homossexuais também vão ter algumas maneiras sobre isso. Claro, há um diferencial nas populações homossexuais que é o estigma e a própria história coletiva com a AIDS, onde a AIDS é muito presente, porque é uma epidemia concentrada nessas populações. Então, a questão do estigma é um problema para as pessoas soropositivas que também ignoram muitas vezes que se elas estão com a carga viral indetectável e que se elas estão com CD4 bom e não têm outras DST, o seu potencial de transmissão é muito baixo. Isso poderia aliviá-las, né, e poder compartilhar melhor aquela responsabilidade, não se achar assim, está em mim porque eu sou o soro positivo, eu é que tenho que, né? E não, ela talvez possa se sentir um pouco mais segura na negociação sexual se ela soubesse que se ela está em tratamento com a carga viral indetectável, com um CD4 bom, sem outras DST, ela tem efetivamente um potencial muito baixo, pode optar por algumas práticas sexuais, por exemplo, que não envolvam penetração e que vai ser muito mais tranquilo, mas esse grau de informação, tanto nos negativos quanto nos soropositivos, é baixo, né? E o que leva a muito estresse, a muito medo, a muito preconceito, reforça estigma entre soropositivos e negativos, mas isso mostra só a importância que tem reatualizarmos as informações sobre prevenção, trazermos de novo as comunidades para a discussão, né?
com as oficinas de sexo seguro, com mais informação, mais disseminação, de criação de espaços seguros de fala, onde as pessoas possam expor sobre isso, como o caso que tu levantou. Então, acho que são oportunidades, na verdade, que a gente tem para voltar a falar de prevenção e de uma prevenção mais compartilhada e menos concentrada entre vítimas e vilões, como a gente tem visto avançar nesses últimos tempos. Eu acho que tem muito pouca, né? Eu concordaria com o Luiz Loures, lá da organização da UNAIDS, né, quando ele diz que tem sido difícil trabalhar temas de saúde nas populações homossexuais, porque a agenda política dessas organizações tem sido muito mais trabalhar com questões de direitos humanos, assim, relacionado ao casamento igualitário ou à adoção de crianças, e as questões de saúde têm estado um pouco fora, né, da agenda, tanto dos movimentos, o que implica também estar fora da agenda dos profissionais de saúde. Então, eu acho que tem sido pouco o que tem sido feito não temos grandes campanhas e informações disponíveis para essa população, né, e o ambiente, vamos dizer assim, político, o contexto, né, político desse momento no Brasil é um momento bastante conservador, onde falar de práticas sexuais, sejam homo ou heterossexuais, de uma maneira mais clara, tem sido bastante difícil pelo conservadorismo, o avanço de ideias, valores conservadores na própria sociedade. Então tudo isso dificulta a prevenção, né, e eu acho que redunda em mais sofrimento e preconceito, né.